O livro de Provérbios, ele é conhecido como um livro da sabedoria, né? Salomão, ele é considerado o homem mais sábio da nossa atualidade e ele deixou escrito o livro de Provérbios. Se num dos capítulos de Provérbios, Provérbios capítulo 9, versículo 8 e 9, ele traz uma instrução ali poderosa para nós. Ele diz, olha, dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Então eu acredito que você é uma pessoa sábia e quando alguém é sábio, ele se torna mais sábio ainda quando ele é instruído. Ele pega aquilo para si e ele se torna mais sábio ainda, né? Então quando nós entendemos isso, nós começamos a compreender algumas coisas que acontecem na nossa história. Então, primeira coisa, quanto maior são as expectativas que você coloca em algo, e quando você não é correspondido, maiores serão as suas frustrações. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você, não coloque muita expectativa naquilo que talvez você não tenha certeza. Não coloque muita expectativa nas pessoas, porque quanto mais expectativa você colocar, maiores são as frustrações. Eu não quero dizer que você tenha que desistir das pessoas, não é isso. Porque assim como tem pessoas para ferir, tem as pessoas também para curar. Assim como tem as pessoas para levantar muro, tem as pessoas também para fazer ponte. Assim como tem as pessoas para fechar porta, tem as pessoas para abrir as portas. Assim como tem as pessoas que de repente que não acreditam, tem as pessoas que acreditam, né? Então, o nosso comportamento, as nossas atitudes, o nosso dia a dia, eles vão revelando esse tipo de pessoa na nossa história. Por isso que nós precisamos compreender que a forma como nós agimos, a forma como as pessoas agem na sua direção, a forma que você está vivendo hoje, o que você está passando hoje, o que está passando o Brasil hoje, o que você talvez está enfrentando na sua casa, você precisa tirar as lições e entender tudo que você está passando para você ter maturidade, para você ter autoridade, para você crescer e para isso trazer sabedoria na sua vida. Porque vai existir algumas coisas que talvez você não terá as respostas que você procura hoje. Mas nós precisamos entender que nos dias da dificuldade, nós iremos ter algumas revelações que nós jamais teríamos. A Bíblia diz também nesse livro de Provérbios, se você olhar, Provérbios ele diz que no dia bom se faz os amigos, mas no dia da adversidade nascem os verdadeiros irmãos. Então, no dia da adversidade é que você vai saber quem são seus verdadeiros irmãos. Deus ele permite as adversidades chegar na nossa vida para trazer revelação na nossa história, para trazer revelação para sabermos quem são nossos amigos íntimos, quem são nossos amigos estratégicos, quem são nossos amigos necessários, quem são as pessoas que nós podemos contar. Porque o nosso comportamento, ele nos revela. O seu comportamento, ele divulga quem você é. O seu comportamento, ele serve para você se conectar com as pessoas certas. O seu comportamento, ele serve para te promover. O seu comportamento, ele serve para fazer você se sentar na mesa certa, na mesa correta. Para você ter uma ideia, quando você olha para aquilo que a Bíblia diz, quando nós olhamos lá para o livro lá de 1 Samuel 16, 18, se você olhar, o texto diz que ali conta uma história onde o rei estava precisando de alguém para trabalhar para ele. E olha só o que foi o comportamento de alguém, um jovem de 16 anos, quão importante o comportamento dele era. Às vezes as pessoas elas querem se comportar depois que elas chegarem no nível, às vezes, de sabedoria, de maturidade, chegarem, às vezes, a ter um emprego bom, se conectar às pessoas certas. Não, nós precisamos se comportar antes e esse nosso comportamento vai nos levar onde nós gostaríamos de chegar. Esse texto diz que Davi, ele era um jovem de 16 anos. E ali o rei de Israel estava precisando de alguém. E sabe o que foi que aconteceu? O rei de Israel falou para um servo e o servo já tinha visto qual era o comportamento de Davi. E sabe o que foi que o servo disse? Eu conheço alguém. Eu conheço alguém que fala bem, eu conheço alguém que se veste bem, eu conheço alguém que é valente, eu conheço alguém que tem o comportamento de acordo com aquilo que o Senhor está precisando. Eu conheço alguém que teme a Deus. Então eu quero dizer para você, o seu comportamento, ele vai divulgar quem você é. As pessoas vão divulgar o seu comportamento. O que divulgou Davi foi o comportamento dele. O que divulgou Davi foi as atitudes dele. Então, o nosso comportamento, eles revelam quem verdadeiramente nós somos. Eu sempre gosto de dizer
que mais importante do que chegar, do que ganhar, é a forma que nós ganhamos. Mais importante do que alcançar é a forma que nós alcançamos. Mais importante do que levantar a medalha é a forma com que você levantou a medalha. Então, durante a corrida, durante o processo, a forma que você faz, o comportamento, as suas atitudes, é mais importante do que chegar, é mais importante do que obter, é mais importante do que ter. Então, para você ter uma ideia hoje, os CEOs das grandes multinacionais, das empresas hoje, quando eles mandam alguém procurar uma pessoa para ocupar um cargo de confiança nas suas empresas, sabe qual é o primeiro requisito hoje? De repente você pensa que é o currículo. Não. As grandes empresas hoje, quando procuram alguém, as pessoas já dizem, vejam qual é o comportamento dele, veja qual é a atitude dele, veja como ele se comporta, veja o que ele posta nas redes sociais, veja como ele tem se comportado, veja qual é as atitudes dele diante da adversidade, porque no dia mal, no dia da adversidade, é que nós vamos revelar quem verdadeiramente nós somos, é que as pessoas irão se revelar diante de nós. Então, o nosso comportamento nos revela. As nossas atitudes nos revelam. A maneira que você age, a maneira que nós nos comportamos, diz quem verdadeiramente nós somos. E eu quero finalizar dizendo para você, as pessoas podem até se esquecer de um presente que você as deram, mas jamais elas vão se esquecer do seu comportamento. Jamais elas irão se esquecer de como você as fez se sentirem. Então, tenha um comportamento de acordo com aquilo que você acredita. Não de acordo com o que você fala. Porque falar, nós podemos até falar, mas amanhã o nosso comportamento pode ser totalmente diferente, porque nós mudamos de acordo com as circunstâncias. É para ser o contrário, nós precisamos mudar as circunstâncias e termos um comportamento de acordo com aquilo que nós acreditamos que seja certo e correto. Beleza? Se cuida.